Olá pessoal, professor Bruno do Departamento de Física da Universidade Federal de Juiz de Fora. Nesse vídeo nós vamos discutir qual é a relação entre forças vistas num referencial não inercial em comparação com as forças no referencial inercial. Quando a gente troca de referenciais e aí um dos referenciais está acelerado em relação ao primeiro, aparecem forças que são chamadas forças de inércia e a origem delas não é por interação entre partículas e sim dada pela escolha de um referencial acelerado em relação ao primeiro. E aí a gente consegue discutir o que acontece lá no caso particular, quando a gente tem então um movimento, um referencial, um movimento circular uniforme em relação ao outro, para dois casos típicos, quando uma partícula se desloca nesse referencial com um movimento retilíneo uniforme, e no caso quando ela está girando, pensando lá no disco, né? E aí aparece lá uma força que nós chamamos de Coriolis, a gente consegue destacar exatamente para onde aponta essa força em cada um desses dois casos. Tá bom? Vamos lá para o vídeo então. O problema que a gente quer resolver, então, é o seguinte: você tem um referencial estático, então, em relação a um outro, que gira com velocidade angular ômega no sentido anti-horário em relação a esse primeiro. A gente vai usar coordenadas para esses dois referenciais, x e y, que a gente vai chamar de referencial S, e o referencial S' tem coordenadas x' e y', então, e aí ele como a gente pode imaginar um disco, né, ele rotaciona com velocidade angular ômega. Então, nossa primeira tarefa é conectar as coordenadas de um vetor de deslocamento visto pelos diferentes referenciais, nesse caso de rotação. A gente vai fazer essas contas para um vetor de deslocamento, mas isso vale para qualquer vetor, né? Quando você tem um vetor visto de um referencial e o outro que está rotacionado em relação a ele, a gente consegue achar facilmente as coordenadas de um e de outro. A gente já fez essas contas algumas vezes, mas vamos repetir aqui para deixar tudo claro, né? Então, a gente fixa aqui coordenadas x e y de um referencial. Aí a gente rotaciona um outro referencial, então, em relação a esse primeiro, por um ângulo aqui que eu vou chamar. Então, vamos chamar esse primeiro, esse sistema aqui de x' e y'. Vou chamar esse ângulo aqui, por exemplo, de, digamos, alfa, e aí a gente consegue depois dizer que esse alfa é uma função do tempo no caso da rotação. Então, se você tem lá um certo, digamos, um vetor aqui assim, por exemplo, ele tem componentes x aqui e y aqui, assim como as componentes x' e y' são distintas, né? Porque o sistema está rotacionado em relação ao primeiro. Aí vejamos, né? Projeção então aqui ortogonal 90 graus, aqui o complementar, aqui 90 graus. Finalmente você conclui que esse ângulo aqui deve ser o próprio alfa também. E aí a gente começa aquele jogo de trigonometria, né? Então vamos lá, olha. Aqui vale o nosso x. Aí primeiro a gente olha para esse triângulo aqui de cima, olha. Esse triângulo aqui de cima, se a gente traçar, fechar um desses catetos aqui, 90 graus, ângulo alfa, e a hipotenusa é o próprio y', que seria a componente daquele vetor visto no referencial y'. Com isso, a gente consegue conhecer esse cateto que projetado aqui embaixo te fornece exatamente um y' vezes seno de alfa, porque ele é o cateto oposto ao ângulo alfa num triângulo retângulo cuja hipotenusa vale y'. Analogamente, esse cateto de K, desse triângulo, vamos escrever aqui no alto, ele vale y' cosseno alfa. Maravilha. Nesse triângulo agora de K, cuja hipotenusa vale x', a gente tem esse cateto aqui, que é o oposto ao ângulo alfa, ele vale exatamente, então, x' cosseno alfa, seno alfa. E o cateto adjacente, que seria todo esse aqui, vale, então, x' cosseno alfa. Só com isso já é suficiente para achar a relação entre os dois sistemas de coordenadas, fazendo o seguinte, olha. Eu sei que x, que seria esse fator aqui, ele pode ser escrito como a diferença x' cosseno alfa menos y' seno alfa. Então, x ele pode ser escrito como cosseno alfa x' menos seno alfa y'. E finalmente, olha, dá para ver que o y, que seria todo
essa componente aqui do nosso vetor projetado na direção y, ele pode ser escrito como a soma do nosso y' cosseno alfa mais x' seno alfa. Então, o nosso y igual a, vamos escrever nessa ordem, né? Seno alfa x' mais cosseno alfa y', de modo que essa expressão ela pode ser, finalmente, então, reescrita como x e y, componentes do vetor visto no sistema S, igual a cosseno alfa menos seno alfa, seno alfa, cosseno alfa, vezes as componentes do vetor no sistema S'. Repare, então, que imediatamente a gente chega naquela expressão, né? Então, você conecta as componentes de um vetor com uma rotação, estou chamando essa matriz R aqui, atuando no seu vetor R'. Naturalmente, essa matriz, eu estou escrevendo a notação aqui, a alfa lá no meu caso, mas aqui eu estou escrevendo ômega t para o caso particular em que o nosso alfa seria então um ômega t, né? Ele vai mudando com o passar do tempo. Então agora algumas propriedades dessa nossa matriz. Primeiro, que ela tem uma certa inversa. E de fato isso pode ser visto diretamente aqui. Vejamos, olha só, então vamos escrever assim, a nossa matriz alfa, a R que depende de alfa, igual a cosseno menos seno, seno e cosseno. Bom, se você interpreta que esse alfa seria pegar aquelas nossas coordenadas x' e y', transformar em xy, você entende que seria uma rotação, então, em um sentido. Se você trocar alfa por menos alfa, você faz a rotação em outro sentido, certo? E de fato, olha só, se nós escrevermos R de menos alfa, nós ficamos com, aí você lembra, opa, aqui falta um alfa, né? Você lembra que o cosseno é uma função par, então aqui sobra um cosseno alfa. Você lembra que o seno é uma função ímpar, então aqui fica seno alfa, né? O menos com menos fica mais. O seno fica menos seno e o cosseno continua o próprio cosseno. E aí, se você fizer o produto das duas, você vai encontrar cosseno de R alfa, matriz R vezes alfa multiplicado pela matriz R de menos alfa, isso igual a... Então vamos fazer, olha, você faz linha da primeira com coluna da segunda, fica cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado dá 1, depois você fica com linha aqui, então fica cosseno alfa, menos seno alfa, cosseno alfa, 0. Depois linha com a coluna, a gente fica com seno, cosseno, menos seno, cosseno, 0. E finalmente, linha, coluna dá seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Pronto, achamos a nossa identidade. Sabendo que a nossa identidade, que a matriz inversa é única, nós concluímos imediatamente que essa matriz aqui tem que ser a nossa inversa da matriz alfa. E aí, de fato, a interpretação geométrica é bem clara, né? Você pega um sistema de coordenadas, gira, imagina, eu estou pegando y', x' girando, e aí você poderia pensar que para inverter, você troca o ângulo, né, e volta para o que tinha antes. De fato, é exatamente isso que acontece. Perfeito. Com isso, a gente mata lá a nossa propriedade A. Aí agora começam as expressões. Eu vou fazer essa D antes aqui, porque ela envolve mais um pouquinho de geometria, assim. E aí depois a gente passa para a parte de derivação. A gente chama o nosso alfa lá de um certo parâmetro, né? Então veja só o que acontece nesse caso aqui. Então isso aqui foi, vamos chamar aqui de uma primeira propriedade. A segunda é a seguinte, que também não é muito difícil adivinhar, né? A propriedade diz que se você multiplicar R alfa vezes R beta, isso deveria ser exatamente igual a R de alfa mais beta. A interpretação geométrica aqui também é clara. Quando você faz primeiro uma rotação por um ângulo beta e depois a rotação por um ângulo alfa, você espera que, como você está fazendo rotações sucessivas, você espera que isso seja exatamente a mesma coisa do que fazer uma rotação só, cujo parâmetro seja a soma dos ângulos. Então, vamos ver se é isso que acontece, né? Então, o nosso R de alfa aqui é cosseno alfa menos seno alfa. Aqui, seno de alfa aqui, cosseno alfa. Depois aqui, cosseno de beta menos seno beta. Seno de beta
E aqui cosseno de beta. E quando a gente faz o produto, olha, o que sobra para a gente? Aí você faz linha, coluna. Vamos aí, olha, fica cosseno, cosseno, menos seno, seno. Mas isso é exatamente a soma, o cosseno da soma. Tá exatamente aqui um cosseno de alfa mais beta, como desejado, né? Depois, linha, coluna. Aí a gente fica, olha, confere aí. Menos seno beta cosseno alfa, menos seno alfa cosseno beta. Boto menos em evidência, sobra exatamente menos seno de alfa mais beta. Na próxima, linha, coluna. Seno, cosseno, mais seno, cosseno, né? De um e de outro. Então, é de fato o próprio seno de alfa mais beta. E finalmente a última, né? A gente fica com menos seno alfa seno beta, mais cosseno alfa seno beta. Você coloca o menos em evidência, lembra novamente do cosseno da soma, e você fica aqui com um cosseno de alfa mais beta. Lembra que cosseno da soma é cosseno A cosseno B menos seno A seno B. E o seno, por sua vez, é seno A cosseno B mais seno B cosseno A. E aí, imediatamente, nós chegamos nessa propriedade que era bem razoável, né? Nós esperávamos, de fato, quando você fazia uma rotação, depois outra, isso é equivalente a fazer uma rotação só, cujo parâmetro que a descreve é a própria soma dos ângulos. Agora, olha, vamos escrever essa matriz como se ela dependesse de um parâmetro que a gente está chamando aqui de ômega t, né? Então, velocidade angular vezes o tempo, né? Então, seria algo como aqui cosseno de ômega t menos seno de ômega t, aqui seno de ômega t, cosseno de ômega t. Maravilha. Vamos tomar uma derivada. Então, vou usar a notação ponto para representar essa derivada. Aí a gente fica com o quê? Vamos ver. Deriva cosseno da... Vou colocar o ômega em evidência. Aí a gente fica com aqui menos seno de ômega t. Lembra que, a propósito, tomar uma derivada de uma expressão significa, nesse caso, nosso caso particular aqui, a gente faria algo como, né? Imagina, se a gente pensar na nossa matriz R que depende de alfa, né? Se eu quisesse derivar essa matriz em relação a alfa, o que eu faria seria limite de quando um certo epsilon tende a zero de R de alfa mais epsilon menos R de alfa, isso tudo dividido por epsilon. Então, o que a gente tem aqui é diferença de duas matrizes, depois toda essa diferença dividida pelo fator epsilon, mas a gente sabe, olha, diferença de matrizes a gente faz termo a termo, assim como a multiplicação da matriz por 1 sobre epsilon, nós fazemos termo a termo também. Então, isso significa que quando a gente deriva uma matriz, o que nós estamos fazendo é derivando termo a termo. Então, por isso que eu estou derivando diretamente termo a termo aqui, simplesmente pela própria definição da nossa derivada, né? A gente conclui pela definição de derivada que o que nós estamos fazendo é fazendo essa operação termo a termo. Então, aqui aparece, voltando, né? Derivada do seno aparece um menos cosseno de ômega t, aqui cosseno, e aqui menos seno. Então, achamos aí uma expressão, mas essa expressão ela pode ser reescrita como ômega multiplicada por um R de ômega t mais π sobre 2. E de fato, olha, vamos pensar aqui para o cosseno. Quanto é cosseno de ômega t mais π sobre 2? Aí fica, olha, então vamos escrever aqui separadamente, cosseno de ômega t mais π sobre 2. Isso é cosseno, cosseno, dá zero, porque o cosseno de 90 é zero, menos seno, seno. Então a gente fica aqui com menos seno de ômega t. Maravilha, olha, já matamos a diagonal principal, justificando então essa igualdade aqui. Vou botar um asterisco. E o seno de ômega t mais π sobre 2, ele é dado por seno A cosseno B, dá zero, cosseno de 90 é zero, mais seno de B cosseno A. Então, o seno de 90 é 1 e a gente fica aqui com o próprio cosseno de ômega t, o que justifica agora os termos da diagonal secundária.
Então, achamos aí uma expressão fechada bonitinha, né, para a nossa derivada da matriz. Vamos derivar de novo. Quando você deriva duas vezes essa expressão, a gente sabe que tanto o seno quanto o cosseno, quando derivado duas vezes, eles voltam para a função a menos do sinal, né? Então, a derivada do cosseno é menos seno, derivada do seno é menos cosseno, então a gente volta para o menos cosseno. Então, não é difícil imaginar que essa expressão aqui, então, nosso ômega derivado duas vezes deve ser exatamente igual a ômega ao quadrado, com o sinal de menos, vezes a nossa própria matriz, R de ômega t. Né? Então, aqui menos seno ômega t, aqui seno de ômega t, cosseno, né? Afinal, a gente derivou as nossas expressões, poderia olhar a partir daqui, olha. Então, derivada do seno dá ômega cosseno com sinal de menos, ok. Derivada do menos cosseno aqui fica mais ômega ao quadrado, seno menos com menos dá mais. Pronto, os de baixo são funções análogas, né? Menos do sinal ali, então realmente nós encontramos aqui um menos ômega ao quadrado vezes o R de ômega t. Repara que esse ômega ele tem dimensão e ele ajusta de fato, né? A nossa matriz R ela é adimensional, senos e cossenos são funções reais, né? A operação de pegar um ângulo aqui que é numérico e calcular o cosseno ou o seno dá número, mas a derivada dela não é adimensional. Quando você deriva, você ganha 1 sobre segundo. E o ômega tem dimensão de 1 sobre segundo. Então, fecha as dimensões. E a mesma coisa na segunda derivada. Né? A segunda derivada ela tem dimensão de 1 sobre segundo ao quadrado. E o ômega, sendo 1 sobre segundo, ao quadrado fica 1 sobre segundo ao quadrado consistente. Né? Então, de fato, as nossas expressões estão dimensionalmente corretas. Ô Bruno, pode falar. Mas então quando multiplica a matriz, ela teria que ter dimensão de metro, porque ia ficar metro por segundo na derivada da primeira. Não tem metro em lugar nenhum, não. Por que metro? Tá. Não entendi. Não, porque assim, esse R... não, acho que eu fiz confusão. Faz sentido o que eu falei. O R é só a matriz. E as Não, funções sim. seno e cosseno, elas pegam números e levam em números. Sim, eu acho que eu fiz confusão aqui. Beleza. Tá, beleza. Lembra que como a gente construiu essas funções seno e cosseno, você faz divisão entre lados de um triângulo, por exemplo. Né? Então você divide lá, digamos, um cateto por uma hipotenusa. Aí as unidades se cancelam. Então, de fato, essa expressão ela é toda adimensional. Ela ganha dimensão quando você toma a derivada, né? Aí você ganha aqui um sobre segundo nesse caso. Entendi. Valeu. Tá bom. Então, matamos aí essas duas propriedades. Agora, olha só, agora vem a questão de pegar essa nossa expressão 1 e derivar duas vezes, para achar, então, relação entre as acelerações. Então, veja só. Antes, deixa eu só fazer um comentário para vocês aqui, talvez vá precisar um pouquinho lá para frente. Vamos olhar para essa matriz aqui, R, e vamos tentar pensar o que essa rotação significa. Eu pergunto para vocês, essa rotação representada pela matriz R, ela representa uma rotação no sentido horário ou anti-horário, visto aqui dos nossos sistemas de referência? SS linha. Anti-horário. Tem certeza? Por que você acha que é anti-horário, Flávio? Você consegue me explicar? Porque a princípio a gente estava fazendo esse X linha, Y linha andando no sentido anti-horário, né? A gente fez primeiro assim. Isso, a resposta é excelente, mas tem um detalhezinho. Tem que tomar um certo cuidado aqui, quem a gente está transformando em quem, né? Repare que eu estou pegando certo X', Y'. Então, assim, só toma um cuidado com uma certa interpretação, porque eu estou pegando o X', Y' e jogando no XY, percebe? Sim. Então, assim, tem que tomar um certo cuidado na hora de pensar essa operação, né? Mas, enfim, acho que está claro aí no contexto, né? O que significa. Então, beleza, vamos lá. O que a gente vai fazer agora? A gente já tem a nossa relação entre R, então essa expressão aqui ela poderia ser reescrita como o nosso, então, um certo vetor qualquer
no sistema de referência, no outro ele é visto como essa matriz R vezes o próprio R'. Reparem que quando você tem um vetor num certo sistema de coordenadas, então você pode descrever esse vetor no outro sistema de coordenadas simplesmente fazendo uma operação com essa matriz R, né? Você pode ir e voltar, inclusive. Então, se a gente olhar para uma expressão que ela tenha essa matriz ou a matriz inversa, a gente consegue dizer, ó, isso aqui devem ser as componentes de um certo vetor visto no outro sistema de coordenadas. Tá? Guarda essa informação por um momento. Então, agora o que a gente vai fazer? Olha? A gente vai partir lá dessa expressão. Então, a gente tinha o seguinte, né? R igual a nossa matriz R, que depende de ômega t, vezes um R'. Vamos tomar uma derivada temporal aqui. Então, vamos escrever assim, derivada temporal. Quando você deriva, você fica com derivada do R, que é a própria velocidade, a isso igual a... Bom, a derivada primeira aqui, a derivada dessa expressão do lado direito, ela tem dois termos, né? Você tem a derivada da primeira vezes a segunda, então a gente vai ganhar aqui um R ponto vezes R', e você vai ficar com a derivada agora da primeira vezes a segunda, vezes V'. Certo? Então são dois termos que você ganha com essa derivada. E a gente vai derivar de novo aqui. Então vamos tomar aqui, vamos partir daqui, olha. Vamos tomar mais uma derivada, agora da velocidade, para a gente ganhar a aceleração. Então a gente fica com a aceleração igual a... Aí vem derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Agora vamos para o segundo termo. Derivada da primeira vezes a segunda, eu já tenho um desses fatores aqui, então eu ganho um fator 2, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Ótimo. Agora eu vou isolar essa aceleração fazendo o seguinte, esses dois termos que aparecem aqui, eu vou passar para o lado esquerdo da minha expressão, então eu vou ficar com R a linha, isso igual a menos R, dois pontos, vezes o nosso R', menos duas vezes R ponto V'. Como eu quero isolar o A, eu vou já explicar por quê. Eu vou multiplicar, lembra que essa matriz R ela é invertível, como a gente acabou de concluir. Então eu vou multiplicar essa matriz R, essa expressão toda, pela inversa da nossa matriz. E aí a gente vai ficar com... Então entra aqui com o fator R a menos 1 em ambos os membros dessa expressão. A gente fica então com a linha, seria a aceleração no referencial que rotaciona em relação ao primeiro, igual a R menos 1 vezes A, menos R menos 1, R, dois pontos, R', menos duas vezes R menos 1, R ponto, V'. Agora, olha, a próxima passagem é a seguinte. Como eu gostaria de tentar interpretar o que significa segunda lei de Newton no referencial que está rotacionando em relação ao primeiro, eu vou escrever massa vezes aceleração naquele referencial. Então imagina que você poderia pensar agora, olha, que lá sobre aquela nossa plataforma que está girando com uma certa velocidade angular, digamos, apontada nesse sentido, né? Então girando aqui assim, você tem uma certa partícula de massa m, cujo vetor de posição dela seria alguma coisa desse tipo aqui assim. A gente vai chamar de R', né? Visto naquele sistema de referência, por exemplo, X e linha e Y'. E aí a gente gostaria de descrever, então, a nossa segunda lei de Newton nesse sistema de referência, né? Aí você quer interpretar massa vezes aceleração como força naquele referencial. Então você multiplica essa expressão toda por massa. Então a gente entra aqui com massa vezes aceleração, como se a massa fosse a massa de uma certa partícula que está lá naquele referencial, né?
Aqui a gente fica com R menos 1 massa vezes aceleração. Lembra que multiplicar por matriz é uma operação linear, né? Então, como o m é um fator escalar, eu posso entrá-lo aqui nessa multiplicação, menos m r menos 1 r dois pontos r', menos 2 vezes r menos 1 r ponto vezes v'. Opa, faltou o m, né? 2 vezes m, r menos 1, r ponto vezes v'. Maravilha. Agora, olha, agora chegou o momento de interpretar essa expressão. A gente está estudando isso tudo em qual referencial mesmo? No referencial linha, né? Ótima pergunta. É isso que eu ia fazer para vocês agora. Vamos olhar para essa expressão, porque ela conecta os dois, né? Ela diz para a gente assim, olha só, eu vou te responder com uma outra pergunta. O que você chama de massa vezes aceleração linha? A força vista do referencial linha. Pronto, então beleza. Isso aqui deveria ser... A gente sabe que esse referencial é acelerado, em princípio a nossa segunda lei de Newton não deve valer a menos de uma certa correção. Então essa expressão aqui é o que você gostaria de chamar no seu referencial de força vista no referencial linha, porque é simplesmente uma espécie de massa vezes aceleração. Então vamos chamar isso aqui de F'. Tá bom. E o que é massa vezes aceleração? Força visto no referencial sem linha. Beleza. Então aqui a gente tem matriz inversa vezes a força, atuando, né, na força vista no... Eu vou tirar esse parênteses, eu vou escrever só força aqui. Então você entende que essa matriz inversa, ela conecta as componentes da força no referencial inercial, S, com a força no referencial não inercial. Só que tem uns termos a mais. O que sobrar do lado de cá, o que a gente vai chamar? O que sobrar do lado de cá, nós vamos chamar de força de inércia. Por quê? Reparem só, essas duas expressões, elas não estão ligadas com a interação entre partículas, ou força elétrica, ou força magnética, ou força elástica. Não, esses dois termos aqui, eles só aparecem nessa nossa expressão, dado que eu escolhi um referencial S' para descrever o meu problema. Essas são então aquelas forças de inércia, elas não têm origem, novamente, em interação entre partículas, mas simplesmente elas aparecem pela escolha do referencial S'. Aparece para a força total ser nula, né? Depende do tipo de movimento. Se você quisesse que a sua partícula estivesse andando em uma linha reta no referencial S' com velocidade constante, tem que aparecer esses termos para ela poder andar em linha reta, porque você sabe que ela está sendo meio que jogada para fora, por exemplo. Então ela tem que combater aquelas forças de inércia que aparecem. Sim. Uhum. Se ela estivesse, por exemplo, fazendo um movimento circular uniforme no referencial S', aí ela tem que ter uma centrípeta, então uma resultante, mas como ela está sendo jogada para fora, então tem que aparecer uma força a mais para compensar, de fato, esses efeitos do próprio referencial. Então, o que você falou está correto, desde que você peça que ela tenha movimento retilíneo uniforme. Certo? Mas essas forças estão sempre presentes, né? No caso, quando você tem um referencial se afastando para o outro em linha reta, quando você tem aceleração, são aquelas forças que te jogam para frente ou para trás quando você acelera ou freia. São essas forças aqui. Só que agora a gente está tratando o caso em que um referencial rotaciona em relação ao outro. Aí vão aparecer forças de inércia aqui e a gente consegue interpretá-las. Então vamos ver para onde apontam essas forças, vamos ver com todos os detalhes aqui. Olha. Então vamos lá, olha. Nossas forças de inércia aqui, então, elas têm a seguinte cara, né? Olha, vamos chamar de F'. Esse nosso termo de força de inércia, ele vai ser dado por 1. Se a gente se lembrar que esse nosso R é dado por menos ômega ao quadrado vezes o próprio R, a gente fica com menos dá mais, então M ômega 2. Aí agora a gente fica com R a menos 1, que a gente sabe que é o R de menos ômega, como nós vimos agora há pouco. O menos ômega 2 já veio para cá, aqui o próprio R de ômega t, isso tudo atuando no nosso vetor R
Agora aqui, olha, o R ponto a gente já sabe quanto vale também, né? A gente fez as nossas contas ali, a gente concluiu que isso vale ômega vezes o R de ômega T mais π sobre 2. Então a gente fica aqui com um fator menos 2 vezes M RA menos 1. Opa, a gente já sabe que a gente quer escrever isso R como menos ômega T. Esse fator ômega eu vou colocar aqui. R de ômega T mais π sobre 2, atuando então finalmente no nosso vetor V'. Agora vejamos, olha, se nós escrevermos o nosso R novamente aqui, nosso R de... Quanto que dá aqui, olha? Usando aquela propriedade de que o produto de duas R's é o próprio R da soma, eu fico com ômega T menos ômega T dá zero. Quanto é que vale o R de zero? Isso é cosseno de zero, 1, seno, 1. Então aqui dá o próprio R de zero, que é a matriz de identidade. Então sobrou para a gente aqui um fator mais, né, M ômega ao quadrado vezes um R'. E aqui, olha, seguindo essa nossa mesma ideia, aqui a gente vai ficar com um R, agora faz menos ômega mais ômega T mais π, dá o próprio R de π sobre 2. Quanto que é o R de π sobre 2? Bom, tem um cálculo aqui, né? Então o cosseno é 0, aí aqui em cima você tem o menos seno, que é 1, menos 1, né? Fica com menos 1, e aqui o próprio 1. Então, aparece essa matriz aí. Vamos escrever assim, olha, menos 2 vezes M ômega, o nosso R agora de π sobre 2, vezes o V'. Pronto. Já estamos quase aptos a ver para onde apontam as nossas forças de inércia. Só antes, vamos ver o que esse R aqui faz com um certo vetor. Para a gente enxergar o que esse R faz com um vetor, como está escrito aqui explicitamente, olha só. Vamos atuar com o nosso R em vetores que têm representação usual naquela nossa base canônica, né? Então o I e o J você os representam como 1, 0 e 0 e 1. Então vamos ver o que acontece quando você pega o R π sobre 2 e atua, por exemplo, na coluna do vetor I. Vamos ver o que acontece com ele, olha. Isso vai ser igual a... Lembrando, né? Olha, essa matriz aqui atuando no 0, no 1, 0 fica linha, coluna, 0, depois linha, coluna, 1. Então olha o que aconteceu com o vetorzinho. O vetorzinho estava aqui, quando você atuou com a matriz R, o que aconteceu com ele? Com o I, virou exatamente o J. Agora eu pergunto para vocês, o que você espera que aconteça se eu atuar com essa matriz no J? Seria o 0, 1. O que ele deve virar? Seguindo essa mesma prescrição aqui de rotação no sentido anti-horário de 90 graus. Menos 1. Onde? Aqui? Isso. Olha, linha, coluna, né? Então fica menos 1. E aqui embaixo? Linha, coluna. 0. Opa, então o seu J virou o quê? Menos I. Por 90 graus, né? Então você tinha lá um vetorzinho aqui assim, ele gira. Certo? Então a gente consegue interpretar geometricamente o que significa isso aqui. Uma rotação no sentido anti-horário por um ângulo π sobre 2. Tá bom. Agora, olha, começa a nossa descrição, né? Vamos fazer dois casos diferentes. O primeiro, então, partícula em movimento circular uniforme, por exemplo, em S'. Então, olha, nesse nosso caso, nesse nosso primeiro caso, como é que vai ficar lá? Lembra que seu disco está girando. Aí agora você tem lá o seu
sistema de coordenadas, né? Que assim, vamos chamar de x' e y'. Esse disco está girando. Aí agora você tem lá uma partícula, por exemplo, aqui assim. Essas forças, imagina que esse aqui seja o nosso R', e significa que a trajetória da nossa partícula seria alguma coisa circular aqui assim a gente está pedindo, né? E nesse ponto aqui, ela deve ter uma certa velocidade apontada, por exemplo, digamos que ela esteja girando nesse sentido aqui, lá naquele referencial, né? Esse aqui seria o nosso vetor V'. Agora eu pergunto para vocês, para onde apontam as nossas forças de inércia? Peraí, mas não estava em movimento radial? Eu estou pedindo, nesse primeiro caso particular, em movimento circular uniforme. Aí Tá. o segundo seria esse mesmo. Já vamos escrever aqui então. Partícula, então, em movimento radial, vamos escrever assim, com velocidade constante. Vamos até já deixar desenhado, então. Já que você pediu, né? Então, olha, tá aqui o nosso centro da nossa... Não, mas eu só queria entender. Claro. Já vou deixar os dois aqui, porque depois a gente consegue já logo aproveitar o embalo e ganhar tempo, né? Então, olha, aqui então, sistemas de coordenadas, por exemplo, talvez nem precisasse, né? Mas vamos desenhar logo aqui de uma vez. Então tá aqui o nosso y', né? Aqui o nosso x'. Aí vamos fazer a mesma coisa, né? Pegar a nossa partícula numa certa posição qualquer aqui. E aí agora o que eu vou ter que trocar vai ser o nosso vetor de velocidade, né? A velocidade agora vai apontar na própria direção do nosso vetor R'. Então ela tem uma posição ali e ela está saindo nessa mesma direção radial. Então aqui seria o nosso V', e aqui seria o nosso R'. Beleza. Vamos lá agora. Vamos no primeiro caso, então. Eu vou desenhar a força com uma setinha um pouquinho mais grossa. Vejamos, então. Me digam aí agora, para onde apontam essas forças de inércia? A centrífuga vai estar paralela a R'? Pois é. Assim, nem precisa dar nome, né? Assim, o ideal seria dar nome depois de você interpretar cada uma delas. Então vamos ver. Primeiro me diga, para onde esse primeiro termo aqui, para onde ele aponta? Eu estou pegando um vetor R' e estou multiplicando por um fator que o transforma dimensionalmente em força, mas esse fator aqui ele é escalar, né? Então, com certeza, essa força m²2 R' aponta numa direção paralela ao próprio R'. Certo? Sim, por inspeção direta. Isso. Então, essa força aqui é razoável chamá-la de quê? Centrífuga. Centrífuga. Por outro lado, para onde aponta essa força de K agora? Paralelo a V'. Tem certeza? Não, porque vai ter uma rotação ali. Isso. Então, faça a análise com calma e me diga para onde ela aponta. Lembrando da interpretação para essa rotação. Vai ser uma rotação de V' no sentido anti-horário. E depois? E tem depois? Tem. Tá. Realmente, inverte. Então aponta para onde essa segunda força aqui? Ih, rapaz. Ela é oposta à centrífuga? Ó, vamos ver. Faz a rotação primeiro ao V', né? 90 graus. O V' vai bater aonde? Rotação no sentido anti-horário do V', ele vai ficar antiparalelo ao R'. Certo? Então é paralela a força centrífuga. É paralela a força. É paralela, porque olha só o que acontece. Você primeiro rotaciona o V' na direção, no sentido anti-horário, então ele fica apontado para o centro da trajetória, e aí com o sinal de menos ele troca de sentido. Então essa segunda força, ela aponta paralela à força centrífuga aqui. Eu estou desenhando fora de escala, tá? Vamos chamar essa força, por exemplo, de F, vou colocar um índicezinho C aqui, já dá para a gente imaginar por quê. Mas a gente consegue concluir que quando você está em movimento circular
uniforme na sua plataforma, além de você ser jogado por uma força que se opõe, que está contrária ao seu vetor de posição. Isso é razoável, então, chamar essa componente aqui de força centrífuga. Tem uma outra força que te joga nessa mesma direção, então a sua tendência aqui é ir para fora, né? Como se você estivesse sendo jogado para fora do seu disco, certo? Essa é a tal da força de Coriolis, né? F aqui de Coriolis. Ela tem essa dependência curiosa, que ela não a expressão dela não depende da posição, né? Independente de onde você esteja no seu disco girando, ela aparece de toda forma, e nesse caso, quando você tem um movimento circular uniforme aqui, a sua tendência é ser jogado para fora. Certo? Tá bom. Dúvidas? Professor, pode falar. porque você falou que ela não tinha dependência na posição, mas Isso. ela tem uma dependência na velocidade, e a velocidade, por sua vez, tem meio que uma referência na posição. Não, claro, mas o que eu quero dizer é o seguinte, sim, beleza, você tem razão. Você pode pensar que essa velocidade aqui ela foi oriunda do próprio R', né? Sim. Certo? A gente costuma, nesse sentido, eu quero dizer que ela não depende explicitamente da posição. Claro que a sim. velocidade, por sua vez, vai ser obtida a partir da posição, mas, nesse caso, ela não tem uma dependência explícita. Se você tivesse afastado do disco, você só precisaria saber a sua velocidade lá, você não precisaria saber a sua posição. Tá? Certo, entendi. Nesse sentido, a gente quer dizer, né? E mais ainda, a gente costuma pensar que velocidade e posição são graus de liberdade independentes para a descrição do estado de movimento da sua partícula. Você precisa de 6 graus de liberdade, né? Que seriam, em princípio, tidos como independente, que seria 3 para posição e 3 para velocidade. Então, nesse sentido, dá para pensar que, de fato, essas grandezas elas deveriam ser pensadas como independentes. Lá na Mecânica Clássica 2, provavelmente vocês vão estudar conceitos desse tipo. Aí lá tem um espaço onde a gente diz, a gente consegue caracterizar, então, estados de movimento como pontos nesse conjunto, e é o que a gente chama de espaço de fase. Aí você tem posição e momento, né? Então seria massa vezes velocidade. Visto também, assim, você poderia pensar, mas eu calculei o momento usando massa e velocidade eu usei a partir da posição. Claro, mas aí você pensa para a caracterização do seu estado, para a caracterização única do seu estado de movimento, você precisaria desses 6 graus de liberdade, né? Tá bom, agora, olha, vamos fazer essa mesma análise para o segundo caso aqui, quando a nossa partícula está com um movimento radial, digamos, com velocidade constante. O que acontece nesse caso aqui? Para onde aponta cada uma dessas duas forças? Vamos fazer a mesma análise. A força centrífuga, gente, parece que não tem diferença nenhuma, né? Porque você simplesmente aponta aqui, ela continua paralela à nossa... O que mudou de um caso para o outro foi a velocidade, né? Então a força centrífuga continua ali, paralela à própria posição centrífuga. Montado para fora, né? Dá para ver, inclusive, pelo sinal aqui explícito. Agora, vamos ver o que façam aí e me digam para onde aponta a nossa força de Coriolis nesse segundo caso. Perpendicular à força centrífuga para baixo. Isso. Então você tem o seu velinha, você faz a rotação por um ângulo de 90 graus. A gente pode até traçar aqui uma perpendicular aos vetores R e V. Aí, então, você rotaciona o velinha no sentido anti-horário, mas tem um sinal de menos, então a nossa força de Coriolis, nesse segundo caso aqui, vai apontar numa direção, então, perpendicular ao movimento, né? Então, aí, novamente, você tem aquela tendência de ser desviado para onde aqui? Olha para onde aponta a sua velocidade, olha para onde aponta a força. Novamente, tem uma tendência de ser desviado para a direita. Beleza. Bruno, pode falar. Beleza. No primeiro caso ali, a de Coriolis tá no mesmo sentido da centrífuga? Tá. Sim. Com certeza. Dá para ver, né? Porque, olha só, pega a sua velocidade, faz a rotação de 90 graus, depois troca com o sinal de menos de sentido. Sim. Sacou? Então pega lá o seu vetorzinho velinha, gira 90 graus, troca de sentido.
Faz a mesma coisa Show, aqui dá pra agora. A diferença é que no primeiro caso, no movimento circular, posição e velocidade são perpendiculares, porque é um movimento circular, né? No segundo caso, velocidade e posição são paralelos, porque ela está andando na própria direção R'. Então, quando você rotaciona a sua velocidade e depois multiplica por -1, a força fica perpendicular à posição. E, de fato, gera um certo torque aqui, né? Alguém tinha me perguntado na aula passada, você consegue enxergar explicitamente que você deve, então... a sua tendência vai ser entrar em movimento circular, já que você tem torque, nesse caso, entrando no plano da página. De fato, você gera lá, imagina, sua regra da mão direita para o torque, né? Quando você faz R' produto vetorial com F, te dá essa tendência de ser desviado para a direita também. Em ambos os casos, o curioso é que, mesmo no movimento circular uniforme e no movimento radial, você tem tendência a ser desviado para a direita. Tá bom? Professor, Entendi. aí no caso que você até comentou esse torque, a força de Coriolis ela vai aumentar ou diminuir de acordo com a distância que você está do centro do círculo? Não. Não. Então vai ser só pela velocidade mesmo que vai ser o fator Com de certeza. aumento da... Nesse caso particular ainda, a gente pode até fazer uma análise assim, olha, você tem lá força, a posição, você consegue pensar que seria alguma coisa do tipo uma componente x de velocidade, t, uma componente y de velocidade, de posição, e a sua velocidade, olha, quando você toma a sua derivada aqui, ela fica constante. Então, o módulo desse vetor, você pode estar mais afastado ou mais perto do centro do disco, o módulo da força fica constante porque a velocidade está constante. Percebe? Sim, sim. Essa é a grande diferença, né? Só fazer um último comentário aqui. Eu acho que não tem ninguém da matemática, mas essa estrutura dessa matriz R aqui, no fim das contas, ela é bem conhecida. A gente tem a inversa, o produto te mantém ainda dentro daquele conjunto, olha. E aí, de fato, o produto é associativo, né? Você pode fazer o produto de 3 matrizes desse tipo, independente da ordem, e aí então você tem um certo produto associativo, e aí quando você mistura todas essas propriedades do tipo um conjunto que tem uma operação de produto que associa 2 elementos a um terceiro ainda no conjunto, o produto é associativo, nós temos o elemento neutro e temos o nosso inverso, essa é exatamente a estrutura que nós pedimos algébrica para caracterizar esse conjunto como um grupo. Nesse nosso caso particular aqui, o grupo é chamado de Special Orthogonal 2, seria então um conjunto de matrizes. Vamos pensar em matrizes R, tal que R é 2 por 2 matriz, tal que transposta é igual, vezes ela própria é igual a identidade, e determinante da nossa matriz R é exatamente igual a 1, e aí isso forma o que nós chamamos de um grupo. O S e o O é de especial, e o O significa determinante 1, e o O de ortogonal significa R transposto igual ao inverso, ou R transposto R igual à própria identidade, né? Então formam um grupo, e grupo, eles, por terem essa propriedade de você conseguir fazer esse produto e ainda cair dentro daquele conjunto, isso de certa forma nos induz de que a gente tenha uma estrutura de trocas sucessivas, por exemplo, de referencial, certo? Isso está ligado também com simetrias de objetos, por exemplo, né, de você conseguir transformar o objeto nele próprio fazendo alguma operação sobre aquele objeto. Tem toda uma teoria gigante sobre teoria de grupos, extremamente fundamental em física. Caso vocês queiram ver como isso aparece em física, tem um artigo meu com alguns alunos, um aluno e uns colegas, e um colega já bastante antigo, e transformações de Galileu e Lorentz via teoria de grupos. Acho que vale a pena dar uma lidinha. Eu vou mandar aqui para vocês também no nosso nessa aula de hoje. Aí quem quiser dar uma conferida,
Professor, só para você ter uma ideia do engajamento desse seu trabalho, quando eu fui pesquisar sobre transformação de Galileu, ele apareceu e eu já até dei uma olhada. Ah, que bom. Ele é um dos primeiros links que aparece no Google. É mesmo? Parabéns. Ah, que ótimo. Ele acho que tem aí 7 citações, né? Já é alguma, assim, não é muita coisa, mas como eu não sou nenhum super gênio, né? Que tem 1 zilhão de citações, eu acho que já tá bem razoável, né? Que ótimo, é bom saber, né? Dei uma olhada, o artigo tá interessante, a gente construiu na época, assim, vocês sabem que eu gosto dessas explicações, assim, de certa forma, vamos chamar de heurística, então tem uma discussão lá entre pessoas conversando sobre alguém andando de bicicleta, e aí vocês concluem que, de fato, essa operação de troca de referenciais deveria satisfazer a gente consegue mapear essa propriedade de trocas sucessivas de referenciais no produto do grupo, porque você faz 2 operações sucessivas e ainda cai com uma daquela mesma operação que você teria feito com um certo ajuste entre os parâmetros, tipo R alfa vezes R beta dá o R de alfa mais beta, certo? Então, deem uma lida, vale a pena, assim, né? Pelo menos para ver alguns detalhes técnicos de como essas coisas acontecem, tem muita conexão com física, certo?